Quadro novo hoje no canal, Dicas a Rodo. Quer saber mais um pouquinho? Roda a vinheta. Fala galera da Informetal, mais um vídeo no canal. E hoje eu vou estrear um quadro novo que é o Dicas a Rodo. Às vezes a gente fica fazendo vídeo falando de um filme só, de uma série só, e você acaba perdendo tempo e acaba não conseguindo abranger um número maior de filmes e de séries para dicas do pessoal aqui do canal. Então hoje eu resolvi fazer o Dicas a Rodo, onde vocês vão ver dicas de alguns filmes que eu vou falar e de algumas séries, né? Então eu vou procurar falar aí de um número maior, justamente sem dar muitos detalhes, justamente para que você possa conhecer novos filmes e novas séries. Então hoje eu vou começar primeiro pelas séries, né? Vou dar dica de duas séries e dica de dois filmes que eu vi aí nesses últimos tempos, ou que eu estou acompanhando e que vale a pena dar uma conferida. Então vamos começar pela série que estreou em 26 de julho de 2019, é a série The Boys, né, que passa no canal de streaming Amazon Prime. O The Boys é uma série que tem no elenco alguns atores conhecidos, como Karl Urban, a Elizabeth Shue, que trabalhou naquele filme O Homem Invisível, né? Mas assim, tem alguns atores novos também bem promissores. A série ela conta a história de um rapaz que entra, né, numa busca ali por uma justiça de algo que aconteceu contra um desses heróis, e aos poucos você vai vendo que esses heróis não são tão legais assim, né? Ela tem bons momentos, tem cenas assim que lembra até de filme de terror, outras assim bem engraçadas. Ela tem um humor meio ácido, um humor negro assim em algumas passagens, né? Mas é bem interessante, eu recomendo bastante. Tem alguns personagens que você vai ficar com muita raiva, que você vai falar, não acredito que esse cara tá de novo, né, fazendo isso. Mas é bem interessante. Eles fizeram uma primeira temporada, o sucesso foi muito grande, e agora resolveram fazer uma segunda temporada que já está disponível também na Amazon Prime, então vale a pena conferir. A segunda série que eu recomendo é uma série, agora já não é mais da Amazon Prime, essa daqui é da Netflix, que é La Revolution, ou La Revolution, né? Que é uma série que estreou no dia 16 de outubro de 2020, que conta um pouco ali alguma coisa da Revolução Francesa, só que com um lado de ficção. Enfim, a trama da série é que as pessoas são infectadas por uma espécie de veneno, que é chamado o Blue Poison, né, ou veneno azul, e esse veneno transforma a pessoa numa espécie de um zumbi. Então tem ali alguns nomes da história, né, da Revolução Francesa misturado com ficção. Você vai ver ali alguns personagens com nomes assim que você já ouviu já leu nos livros de história, mas assim envolto de uma história fictícia, né, que se desenrola naquela época. Eu gostei muito da fotografia da série, né, das roupas, das armas, de tudo que envolve aquela época. Eu sempre gosto muito dessas séries de época, né? E assim, é uma série estranha, porque eu pensei que era uma coisa, e quando eu comecei a ver, você vai vendo que é outra, um pouco diferente. Não é ruim, mas assim, eu esperava uma coisa totalmente diferente. Então, quando você vai assistir uma série pensando uma coisa, de repente começa a ver outra, você meio que fala, nossa, né? Não era nada do que eu imaginei. Aqui eu vou falar um pouquinho os nomes de alguns atores e atrizes que estão nessa série. Muitos deles talvez a gente não conheça aqui no Brasil, porque alguns são franceses e tudo mais, vale a pena a gente falar, né? Então, como a Elise,
Elise de Montagy, né? Nós temos a Marilu Arcilot, temos a Gaia Wise, que faz a Marianne. Aliás, essa atriz, ela trabalhou também na série Vikings, né? Ela fez ali uma das mulheres do Bjorn. Tem também a Colleen Bell, que faz a Ophélie. O Julien Frison, que faz o Donatian. Donatian, esse cara, ele é um cara que você fica com raiva dele na série, né? Ele faz o papel do Donatian. E tem também o Amir Al-Qassem, que faz o José, né? Ou Joseph, entre outros atores, né? Então, assim, recomendo bastante para vocês ver essa série. Na época que ela saiu, o pessoal tava falando, é um Vikings francês. Não acho, eu acho que ela tem muita diferença em relação ao Vikings, mas ela é interessante, tem algumas coisas bem interessantes. Eu achei até que ela tem assim uma pegada bem original, você não vê nada parecido com o que foi feito em La Révolution. O Julien Frisson faz o papel de Donatian de Montagy. É um cara que vocês vão achar bem interessante a interpretação dele. Ele chama a atenção para ele na série e tem alguns momentos bem interessantes. A expressão sangue azul, ela vai ser dita várias vezes, né, ao longo da série, porque ela quer dizer um pouco da nobreza, né, da pessoa ser diferente em relação aos pobres, né? Então vai ser muito comum a gente ouvir ao longo da série a expressão sangue azul. Agora vamos falar dos filmes, né? Então eu dei duas dicas de séries, né? A The Boys, da Amazon Prime, e falei da La Révolution, da Netflix. Agora eu vou falar a dica de dois filmes que são filmes relativamente novos, não são especificamente filmes de 2020. Eu até tentei colocar aqui dois filmes muito bons de 2020, mas os que eu assisti eu não senti nenhum que valeria a pena falar, né? Não vou dizer que todos os filmes de 2020 que eu assisti são ruins, mas nenhum que merecia o destaque que eu vou dar para esses dois filmes. Então o primeiro que eu vou destacar aqui é um filme de 2018 do argentino Gaspar Noé, que é um diretor meio polêmico, que já fez alguns filmes bem complicados, né? Um deles, assim, que eu lembro aqui para falar para vocês, é o filme que tem a atriz italiana Monica Bellucci, né? Que fez o filme Irreversível, né? É do Gaspar Noé, foi um dos primeiros filmes dele que eu vi, talvez o primeiro, chocou bastante. Um filme que fala da questão do estupro e tudo mais. E o filme, ele começa de trás para frente. Então começa já com as letras e o filme vai mostrando o que aconteceu já no final, e você vai até o começo para tentar entender por que chegou naquele final. Além desse filme, ele fez também Viagem Alucinante, Carne, entre outros filmes bem polêmicos, mas Clímax é talvez um dos mais polêmicos que eu assisti. Clímax fala de alguns jovens dançarinos que se reúnem num lugar para fazer alguns ensaios e para comemorar uma nova temporada de dança que eles vão fazer, e eles começam a embarcar ali numa viagem meio perigosa, com muita droga, e a coisa vai se desenrolando de uma maneira tão perigosa que as consequências disso a gente vai vendo do terceiro ato do filme para o quarto ato. Então é um filme bem interessante, é um filme violento, não recomendo que assistam perto de criança ou pessoas que não gostam de filmes assim, né? É um filme bem pesado, mas que vale a pena. Clímax, de 2018, do diretor argentino Gaspar Noé. Apesar dele ser argentino, ele já mora um tempo na França, né? Pode se considerar já quase que um europeu. E o outro filme que eu recomendo hoje é o filme Atlantique, de 2019, do Matt Diop. É um filme que me surpreendeu muito, um filme que está na Netflix, assim como o Clímax também está na Netflix. Atlantique é um filme africano, que é uma coprodução, na verdade, entre França, Senegal e Bélgica, né, dirigido pelo Matt Diop. Então, galera, Atlantique, ele conta um romance, né, uma história de amor, né, entre Ada e o Suleimani, né? Só que é uma história de amor daquelas, como a gente já viu em alguns outros filmes, né, sempre com um impedimento muito grande. A Ada tá prometida para uma pessoa de umas condições melhores. E o Suleimani é um coitado, né? Ele trabalha numa obra, num prédio com outros rapazes e que sofreram uma grande injustiça, né? Eles trabalharam nesse prédio e não receberam os seus direitos.
para poder ter dinheiro ali para sobreviver, para poder pagar as contas, porque muitos deles têm contas para pagar, eles resolvem pegar um barco e ir para a Europa, acredito para a Espanha, se eu não estou muito bem enganado, e eles vão nesse barco aí para tentar conseguir um dinheirinho. Só que nessa ida deles, o barco sofre um acidente. E aí essas mulheres todas que estavam esperando ele, a Ada e entre outras mulheres, né, que também tinham ali namorados, maridos, enfim, nesse barco, ficam literalmente a ver navios, né? Então, assim, é um filme que no começo eu pensei que era uma história ali, uma história de um drama, só que ele tem um lado sobrenatural também, ele lida com vingança, ele lida com uma série de coisas, com a questão da mulher também, né? De tudo que a mulher sofre, ainda mais nesses países, e eu achei muito legal esse filme. Então, se vocês puderem assistir, Atlantique é um filme, fica uma dica aí de 2019, um filme de Mati Diop, que tem no elenco Mame Bineta, Amadou Mbo e Traoré, né, no papel do Suleimani, entre outros atores. Então fica a dica para vocês desse filme Atlantique, filme que tem no catálogo Netflix, tá? Se você quiser assistir Netflix, ele está disponível. É um filme que me surpreendeu muito, né? Eu não esperava assim que fosse tão interessante. Ele tem cenas bem legais, umas interpretações assim de atores bem jovens e interpretações bem convincentes, né? Então foi um filme assim, eu comecei recentemente a ver alguns filmes africanos, né? E Atlantique foi um dos que mais mexeu comigo, assim. Uma fotografia muito bonita, um clima assim muitas vezes de desilusão, assim, de você não ter meio para onde correr, né? A atriz principal do filme, ela passa ali uma carga emocional muito grande para quem está assistindo, né? Então é um filme bem legal, um filme que valeria a pena assistir, que fica como dica para vocês. E para finalizar, só falar uma coisa que aconteceu essa semana, que foi a possível saída do Zack Snyder da Liga da Justiça, né? Ele tá para estrear na HBO Max o filme da Liga da Justiça, que vai ter aí cerca de 4 horas de duração. Só que ele teve uma certa briga lá com o Hamada, que é o homem forte hoje da DC. E esse cara não quer mais saber do Zack Snyder comandando, né, os filmes do universo DC. Ele disse em entrevistas que o universo continuará sendo compartilhado, que vai ter uma fusão aí de histórias dos filmes que estão acontecendo, o Batman do Robert Pattinson, um possível novo filme do Flash, entre outras coisas, só que ele não quer mais o Zack Snyder. Então, o que os fãs estão imaginando? Que muito do que pode acontecer com o Ibope desse filme que vai estrear, da continuação da Liga da Justiça que vai estrear na HBO Max, vai ser o que vai definir daqui pra frente o destino do Zack Snyder. Tem fãs que querem que ele continue, aliás, a grande maioria quer que ele continue, só que o cara que manda, o cara que tem a grana, não quer. Então a gente fica sempre naquela história, né? Será que a DC vai cometer mais uma vez um erro e fazer com que ela fique para trás em relação à Marvel com essa briga toda de bastidores? Só o tempo irá dizer. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A dica foi hoje aí do Dicas a Rodo. Eu coloquei 2 séries, 2 filmes e uma curiosidade, né, do mundo do cinema para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se você não tá legal, vem por The Informetal. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.